Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Abra a palavra do Senhor comigo então, no livro de João, em nome do Senhor Jesus, o apóstolo São João. Capítulo de número 10. João, no capítulo de número 10. Glórias a Deus. Se você não tem Bíblia, querido, você pode acompanhar aqui no telão, né? Mas crente é bom, traz Bíblia, traz o aplicativo, vamos nessa. Deu? Glórias a Deus. Vamos lá? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vou botar o óculos aqui para ficar melhor, gente. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a essas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, o poder para tomar e tomá-la, tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Pai, nós adoramos a Ti, Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome, porque Deus, Tu és o Deus único. Um Deus bondoso, um Deus zeloso. Um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que tem nos levado, nos conduzido, nos governado, Senhor. Tu és o Deus do sobrenatural. Então, Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, que essa nuvem de glória permaneça no santuário, Senhor. Sendo assim, Senhor, todos nós sejamos contagiados pela Tua infinita e poderosa palavra. Senhor, te peço, Senhor, da Tua misericórdia sobre a minha vida. Dá-me entendimento, dá sabedoria a mim, Pai, para que eu possa transmiti-la, Senhor, de forma onde seja um alimento na vida da igreja, Senhor. Assim colocamos diante de Ti para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Você crê que o bom pastor está aqui essa noite? Amém? O Senhor Jesus está aqui, o nosso pastor. Nós fizemos parte de um rebanho que um dia nós vamos todos juntos estar exaltando o Senhor nas alturas, no céu eterno, na nossa morada celestial.
E uma coisa interessante, querido, deixa eu falar para vocês. Se você conhece um pouquinho a palavra, você já ouviu falar, muitos têm pregado acerca da palavra de Deus. E se nós observarmos, nós vamos ver que desde o começo da criação, desde o começo de tudo e todas as coisas que assim Ele fez, Ele só tinha uma preocupação. Daquilo de mais importante que Ele criou. Você e eu. Se você observar, Deus, Ele faz de tudo. Ele levanta um profeta, Ele levanta reis, Ele levanta tantos e quantos homens na terra para fazer com que o seu rebanho venha caminhar no centro da sua vontade. Se nós observarmos, se nós formos lá no livro de Crônicas, quando Salomão, ele terminou de fazer o santuário, a casa do rei, Deus visita Salomão pela segunda vez. Então Deus no começo já ele começa a levantar Moisés, Josué, deixa eu ver quem mais, juízes, e depois começa a vir uma era de profetas. Ele sempre se preocupou com que nós viéssemos a caminhar sempre perto dele. Porque Ele é a segurança, é Ele que faz com que nós venhamos a caminhar de uma forma certa, uma forma correta, para que nós possamos participar do maná celestial, do melhor da terra. Infelizmente, o povo de Israel, o povo que tinha uma promessa, que tem promessa, eles se esfriavam e se distanciavam de Deus. E Deus trouxe um libertador para que o povo fosse liberto da mão do rei do Egito. Então Moisés, ele veio como um libertador. Porém, Moisés caminhou com o povo por tantos e quantos anos na terra, e o povo sempre se desvencilhava, sempre saía fora daquilo que Deus queria de melhor para o povo. Aí Josué é que leva esse povo para a terra da promessa. E nós temos que entender, querido, que quando existe uma promessa de Deus acerca de qualquer coisa da nossa vida, o tempo determinado ele vai se cumprir. Então nós temos que ter esse discernimento, essa esperança que um dia essa promessa ela vai se cumprir. A partir do momento que nós viemos a caminhar junto, ao lado do bom pastor, confiar no bom pastor. Então a preocupação do Senhor, ela sempre foi fazer com que o povo de Deus caminhasse sempre junto dele. Certa feita, quando o Senhor visitou em Crônicas o rei Salomão pela segunda vez, ele fez uma promessa para o povo. Você quer ver? Vamos lá em livro de Crônicas comigo. Segunda Crônicas, no capítulo de número 7. No versículo 11, ele chama Salomão e diz assim, no versículo de número 2, no número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Esse lugar é o quê? É a casa de sacrifício? É o lugar onde nós viemos adorar o Senhor. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que mais? Orar, buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, e então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Coisa doida, né? Que promessa de Deus. Então, queridos, o nosso problema é que muitas vezes nós fraquejamos. Nós não queremos que Deus traga a direção para a nossa vida. Nós queremos tomar as nossas atitudes por nossa conta. Nós queremos fazer os nossos planos, os nossos projetos, mas nós não queremos que Deus venha intervir nos nossos planos e nos nossos projetos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os teus planos podem ser grandes, teus projetos podem ser enormes, mas se Deus não assinar, se Deus não estiver no negócio, o negócio não vai dar certo. Deixa a promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida, sobre tudo que você faz. Descansa no Senhor, sabendo que no tempo do Senhor vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, para que aonde você colocar a sua mão, você possa prosperar, que aonde você venha colocar a planta dos seus pés, você possa tomar posse. Isso é a promessa de Deus para mim e para você. Então nós temos que aprender a confiar um pouco mais nesse pastor que deu a vida dele por nossa vida, querido. Certa vez, Samuel, quando ele foi até a casa de Jessé, que Deus mandou ele ir lá, Samuel, eu acredito que Samuel traçou um plano de chegar lá na casa de Jessé, jogar o óleo na cabeça do primeiro que tivesse lá, e vazava. Senhor, eu fiz a minha parte. Mas não foi assim que aconteceu, não. Diz que quando Samuel ele chega na casa de Jessé, ele vê um monte de homem bonito, porque só tinha homem naquela bênção daquela casa. Ainda bem que tinha, porque eles eram tudo guerreiros, né? Aí ele começou, Senhor, é esse? Não é esse, cara. É esse, Senhor. E o dia vai passando, e vai passando o tempo. Eu acredito que Samuel disse assim, não pode isso, não. O improvável aconteceu. O pastor não estava ali. O pastor não estava ali. Não foi ali que ele pensou que ele ia encontrar quando chegasse lá. Não. Aquele a quem Deus queria colocar o óleo sobre ele estava lá, aonde? Cuidando do rebanho. Estava lá passando sacrifício, deixou tudo de lado na vida dele. Deixou a mordomia da casa, deixou o conforto, deixou a comida quentinha da mãe, deixou tudo. Para quê? Para ir para o deserto, para cuidar das ovelhas do seu pai, para ser o quê? Um pastor. Gente, tem momentos na nossa vida que nós não queremos perder, você já viu? Nós não queremos deixar as coisinhas, as picuinhas de lado, né? As coisinhas que nos trazem algum tipo de prejuízo, nós não queremos deixar de lado. Mas nós temos que aprender que nós temos que perder para ganhar, porque Deus ele sempre vai acrescentar algo diferente. Deus vai trabalhar com o sobrenatural e vai trazer à existência aquilo que não existe em nosso favor, porque existe uma promessa dele para se cumprir na minha e na sua vida. Então descansa no Senhor, querido. Ele não chuta balde, não. Deus ele é poderoso para fazer o infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós viemos buscar a presença dele aqui, querido. O pastor ele zela, o pastor cuida da ovelha. Deixa o pastor cuidar da sua vida, o bom pastor. Deixa o bom pastor conduzir. Entra pela porta do pastor, porque nessa porta você vai encontrar pastagens verdejantes, você vai saciar. Esse é o pastor que nós caminhamos dele. Esse Deus, querido, ele é tremendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Passa o tempo que for, mas o melhor de Deus vai acontecer na tua vida em nome do Senhor Jesus. O bom pastor dá a vida pela ovelha, ele passa sacrifício, ele rala, ele fica no deserto.
Veja o que aconteceu essa semana, sabe? Você sabe por que eu estou aqui, irmão? Você sabe por que eu estou aqui hoje, pregando? Porque o nosso pastor, o nosso bispo, foi cuidar de uma ovelha que estava triste. Quantos quilômetros, pastor? Hã? 1.000 e tantos quilômetros. Ele foi lá ajudar uma ovelha que estava triste. Então ele sai daqui. Agora você vê o zelo que tem o pastor pela sua ovelha. Ele saiu para atender uma e deixou as 99 comigo, pastor Tom, pastor Jean. Por quê? Porque ele sabia que ele podia confiar que existia homem e mulher de Deus que pode cuidar do seu rebanho, das 99 ovelhas, para não se perder, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que você está perdendo por vir nessa manhã, eu vou dizer uma coisa para ti, você não está perdendo, não. O que você está é ganhando, porque no Senhor nós temos vitória. Aí nós estávamos comentando ali, o pastor Tom disse assim, ó, ei, eu não sei quem vai pregar, também não abri o jogo para ele, senão ele também não vinha. Já tem gente que eu já vi nos stories que o pastor não está aí, no Facebook. Eu disse assim, nossa, ao menos um vai estar ali para mim pregar, para que ele escuta a palavra, né? A minha esposa. Essa não ia me abandonar. Ai, não, mas nós vamos orar, que Deus vai trazer as pessoas certas, aqueles que querem comer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que idolatria é pecado? Hã? Tem irmãozinho que diz assim, eu não vou lá porque não é o bispo Fernando que está pregando. Eu não gosto do jeito do pastor Jean pregar. Eu não vou não, porque ele anda assim firme, ele é um sarado, a minha esposa fica lá prestando atenção, eu não sei se é na palavra, é nele. Pastor Tom também, ele fica lá, ele cobre tudo lá em cima do altar, o telão, a gente não vê nada. O pastor Pedro no telinha, é novinho ainda, não entende nada, já está lá pregando. Perdesse teu tempo. O pastor Eli também já está ultrapassado, está lá. Caiu na cilada, é o pastor Eli que está aqui hoje. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. O que você tem que fazer, sabe o que é? Amar o teu pastor. Honrar com o teu pastor. Não idolatrar o teu pastor. A Bíblia aberta, a palavra de Deus aberta é Deus, a boca do Senhor Jesus falando contigo e comigo. Não olha para o pregador, olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos firmado, é ele que está abrindo a porta ali, do curral para a ovelha entrar, eu e você. Pensasse que era banho-maria hoje de manhã? É palavra de Deus. Pastor sofre, irmãos. Pastor sofre. Pastor precisa de abraço. Pastor precisa de beijo. Pastor precisa ser recepcionado com alegria. Você que tem que ser uma ovelha que tem o cheiro do pastor. Pastor ama a sua congregação, a sua igreja. Deus confiou a ele porque Deus olhou para ele e viu que existia uma capacidade enorme de ele conduzir um rebanho tão bonito. Foi lá para socorrer as 99, a centésima, né? Mas você faz parte das 99, você está saciando, aleluia, do alimento sagrado para te fortalecer nessa semana. Deixa eu te contar uma história aqui. Você sabe como é que era ser pastor nos tempos de Davi? Vou te contar só um pouquinho, uma historinha bem curtinha aí. Ser pastor no tempo de Davi não existia tempo ruim nem tempo bom. Não existia uma cobertura para o pastor chegar.
Nos tempos de Davi, ele cuidava do rebanho, no sol quente. Ele comia aquilo que ele podia comer. Ninguém levava uma marmitinha para ele de meio-dia ou de noite. No tempo de Davi, ele conduzia a sua ovelha, ele conduzia o rebanho, e não era pouco. Diz que o pastor de ovelha, ele caminhava com o seu cajado, apoiando, porque o cajado ele servia de apoio, o cajado ele servia de defesa, o cajado servia para pegar a ovelhinha meia complicada e puxava para perto, porque tem ovelha que é assim, querido, que não quer ficar perto do pastor, ele não quer usufruir do melhor, ele dá uma olhadinha para o lado assim, né? Pega uns atalhos assim, daí quando o pastor vai ver, as 99 já estão tudo lá no aprisco. Opa, faltou um aí. Aí diz que quando chegava no final do dia, ele pegava e recolhia todas. E para falar com a ovelha, para chamar a ovelha, ele não precisava gritar. A história diz que ele chegava, pegava o seu cajado, aonde ele estava, ele batia na pedra, e aquilo soava, saía um som, que alertava as ovelhas. A ovelha levantava a cabeça, então ele dava um toque, uma parte levantava a cabeça, que sabia que já estava na hora de entrar no aprisco, para que o predador não viesse pegar. Dava 2 toques, a outra levantava, já iam para o caminho. Dava 3 toques, pá, pá, pá. O pastor não precisava gritar para chamá-las, porque elas já sabiam o caminho. Ovelha é assim, ela não precisa o pastor gritar. A ovelha sadia, ela já sabe o caminho para ficar perto do pastor. Ela sabe que o pastor vai defendê-la. E diz que ele pegava, colocava todas elas, naquela época, queridos, era caverna. Então eles colocavam as ovelhas tudo para dentro da caverna, para não permitir que o predador viesse a machucar a ovelha. E diz a história que o pastor, quando terminava de colocar as ovelhas para dentro da caverna, ele preparava a cama dele para ele descansar, na boca da caverna, para que quando o predador viesse para tentar tomar alguma ovelha, teria que passar por cima dele. E nessa situação ele acordava e ele defendia as suas ovelhas. Olha que coisa doida. Por isso que ele chegou quando foi o pai quando mandou ele lá na guerra, que estava os filisteus contra os israelitas. Deus mandou Davi, olha aqui, pega, leva lá um queijinho, assim, leva lá para o governador, lá para o rei Saul. Veja como é que estão os teus irmãos. E ele chegou lá, ele viu aquele filisteu que se levantou contra o exército do Deus Altíssimo. Ele disse assim, poxa, se Deus for comigo nesse negócio aí, ele é pouco para mim. Diz que ele foi lá e falou com Saul. Olha, Senhor, deixa eu dizer uma coisa para ti. Deixa eu ir afrontar de encontro a esse rei, esse filisteu aí. Senhor, rapaz, Saul olhou para ele, senhor, rapaz, tu é doido, cara. O cara vai te fulminar. Não vai não. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai lá, vinha o urso e eu matava ele. Eu dava conta do urso. Vinha um leão, eu também matava. E quem é esse filisteu aí que eu não possa enfrentar? O rei, deixa eu ir. Que Deus, ele é comigo. Então era nessa situação, o pastor deitava na porta da caverna e não permitia que as ovelhas fossem atacadas. Existe, isso aí é um peso muito grande espiritualmente, amados.
que traz às vezes até um certo confronto. Deus, Ele deu o que mais de precioso Ele tinha e tem. Ele deu a vida do seu Filho amado Jesus, para que a promessa do Senhor se cumprisse na minha e na sua vida. Por isso que Ele é o pastor. Deixa eu falar uma coisa para ti. O Senhor tem se preocupado contigo. Onde você tem caminhado? Quantas vezes, né? Nós saímos da presença de Deus por tantas e quantas as situações. E Deus trabalha 24 horas por dia em meu e em teu favor. Que nós possamos, irmãos, caminhar sendo guardado, sabendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Entenda que Deus trabalha em favor daqueles a quem Ele ama. Quantos amados do Senhor tem aqui? Levanta as mãos. Amém? Você confia, você crê nesse Deus maravilhoso que tanto tem feito? Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Eu creio que o nosso louvor nessa manhã chegou na presença do Senhor de uma forma incontestável. Eu estava ali, eu chorei da presença de Deus que eu estava sentindo. Gente, vocês não têm ideia da atmosfera de Deus que acontece nesse lugar. A atmosfera de Deus é uma coisa doida que o macho, ele se derrete na presença de Deus. Tu vê o quanto é forte a presença de Deus. A gente chora, a gente se enche desse Deus. Querida, essa lágrima que corre assim, ó, começa a modificar o nosso semblante, e o brilho do Senhor Jesus, ele começa a vir na nossa face. Coisa doida. O creme que eu passo de manhã lá em casa, meu Deus, nem chega nem perto da lágrima desse brilho que Jesus coloca na face da gente. Coisa boa. Bom é caminhar com o Senhor. O nosso Deus, sabe o que o nosso Deus é, querido? O nosso Deus, Ele traz novidade de vida para nós em todos os momentos. Imagina só, a gente acorda, olha para um lado, olha para o outro, assim, meu Senhor, tu fizesse tudo aí para mim, fizesse tudo aí para mim, Senhor. Nossa, Senhor Jesus, muito obrigado por hoje eu acordar, eu estou vivo, muito obrigado, Senhor. Que esse dia seja um dia de bênção, que o teu controle seja absoluto sobre a minha vida. Você faz assim? Você tem tempo para fazer isso? Tem gente que é meio complicado assim, sabe? Difícil até de acordar, né? Você já viu isso? Conheço uma pessoa que, para acordar assim, né? Para levantar, bota o despertador a funcionar de 2 em 2 minutos. Dorme 2 minutos, acorda. Dorme 2 minutos, acorda. Para poder levantar. Meu Deus, não, que sacrifício. Não precisa fazer tanta força assim, né? Pede para Jesus, né? Ele traz um bálsamo. A gente descansa a noite toda. Tu acredita que Ele acorda a gente até de madrugada para orar? Para falar com Ele? Você acha que Jesus sente falta da nossa comunhão? Você acha? Seja sincero comigo. Você acha que Jesus sente falta de você conversar com Ele? E como sente, gente? Às vezes Jesus sente saudade, né? Nós também sentimos saudade de Jesus.
Porque quando nós... coisa gostosa, quando a gente chega para Ele assim, assim, ai Senhor, eu queria falar contigo um pouquinho. Eu estou todo arrebentado aqui, ó. Estou todo cheio de... Estou com dor aqui, estou com dor lá. A idade do condor é assim, né? Do condor, né? Assim a gente vai ficando usado. Aí começa a vir tudo quanto é coisinha, gente. Eu nunca vi disso. Quando não é uma unha encravada, é uma renite. Mas daí a gente fala para Jesus, Senhor Jesus, me dá um remedinho aí. E Ele vem simplesmente, Ele traz um remedinho gostoso para ele. Aí a presença dele contagia a gente esquece daquilo que está doendo. Não é porque a gente começa a chorar na presença dele, porque a gente sente que Ele está ali com a gente. A Bíblia diz que aqueles que cedam, buscam o Senhor, encontrarão. Quer ter uma experiência com Deus? Busque o Senhor cedo. Dorme meia hora antes, aí, para dar uma coisa certa, para nivelar. E vai falar com o Senhor de madrugada, para você ver o que é a presença dele. Como é que vai ser o seu dia. Aí o Senhor, sabe o que é? Através da tua oração, Ele começa a planear tudo. Eu tenho falado para o pessoal que eu tenho tido muitas experiências com Deus gostosas assim. São coisinhas pequenas, mas são coisas pequenas que Deus também trabalha. Não é só nas coisas grandes, porque Deus era Deus dos vales e dos montes. Então Deus, Ele trabalha dentro dos mínimos detalhes. Você quer ver uma coisa? Faz uma experiência com o Senhor. Quando uma coisa não está dando certo. O senhor já viu isso aí? O Senhor, já fiz de tudo, olha. Eu já fiz de tudo e a coisa não acontece. Será que tu pode tomar frente disso aí para mim? Vocês não têm ideia de como a coisa é rápida. É como num piscar de olho. Outro dia eu estava comentando, eu estava numa cidade longe daqui, 1000 e poucos quilômetros. Eu estava lá resolvendo uma situação e a situação não estava certa. E eu estava assim um pouco debilitado ainda, porque eu tinha terminado de passar por essa Covid aí. Então eu estava um pouco meio sensível assim, né? Aí diante da situação eu comecei a chorar. Assim, fiquei nervoso, que é natural da pessoa, porque, o que eu vou fazer numa distância daquilo, desse jeito, sozinho lá, com pessoas que eu nem conhecia. Aí eu me agachei assim, fui no canto de um muro, aí fui falar com Deus, me lembrei que Deus existia. Me lembrei que existia um pastor, disse assim, cara, eu vou lá falar com ele. Fui lá, sentei no cantinho lá e comecei a orar, falar com o Senhor. Senhor, por favor, Senhor, me ajuda nessa situação. Eu não estou conseguindo, Deus, eu estou ficando nervoso, estou chorando. Será que tu pode fazer para mim? Gente, não deu tempo nem de eu levantar. Quando eu olhei assim, o cara pulou e disse assim, cara, o que foi que aconteceu aqui? Olha aí, rapaz, saiu. Uma coisa estava emperrada que não tinha como, gente. O Espírito Santo de Deus foi lá e disse, não, pode dizer, eu vou resolver para ti, meu servo. Eu vou cuidar, eu cuido de ti. Deus foi lá e providenciou. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Mas nós temos que, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que pedir e dar-se-vos-á. Então nós temos que aprender a caminhar com o Senhor para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Não vai pela tua força, querido, não vai pela tua força, você vai cansar. Tem um acesso mais rápido. Ei, presta atenção. Presta atenção às coisas de Deus. Esse pastor, queridos, não erra. Ele te leva a ir a pastos verdejantes. Não foi isso que Davi falou? O Salmo de número 23.
Ele diz assim, ó. Ele só diz uma coisa: o Senhor é o meu pastor. Porque ele confia no Senhor. Aí ele diz assim, ó: e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que é isso? É o usufruir do melhor da terra. Guia-me mansamente às águas de descanso, às águas tranquilas. Deus é assim. É nós confiarmos e sabemos que o retorno vai vir no tempo dele. Descansar. Dizer: Senhor, Tu é o meu pastor. Saiba você que Ele deu a vida dele por tua vida. Você faria isso? Não diz que faz, que é mentira. O que nós temos feito em forma de gratidão a esse pastor maravilhoso, esse pastor que tem cuidado de mim e de você com zelo? Você sabe, lá no Salmo 90 também diz assim, ó: ei, presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor tem sido o esconderijo da tua vida? Porque quando nós adentramos nessa situação, o Senhor cuida de nós. Ele estende as suas mãos, querido, sobre a nossa vida. Ele nos protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Então é um descanso que Deus traz para mim e para você. E nessa manhã eu quero dizer para vocês: Deus está trazendo um renovo na tua vida, de forma aonde você vai caminhar e confiar nesse Deus soberano. Você precisa do Senhor. Jesus é a água que nós bebemos, é a fonte inesgotável, prazer de vida. Nossa, vocês já estão ouvindo? Esse Jesus maravilhoso que muitos não querem, irmãos. Não querem e acham que não existe. Não sabe o que está perdendo, moleque. Deus continua trabalhando em favor daqueles a quem Ele ama. Você é escolhido de Deus? Por favor, você é escolhido de Deus? O que você está fazendo? Quem te escolheu? Foi o Senhor? Querido, você é uma referência de Deus na terra. Saiba que você é a imagem conforme a semelhança do Deus Altíssimo. Aonde você for, você vai ser abençoado. Aonde você for, você é a diferença. As pessoas olham para você e vê que existe algo diferente no seu semblante. A pessoa vê que existe algo diferente no seu falar, no seu agir, no seu conduzir aqui na terra. Você que tem o semblante de Cristo, querido, as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, o que ele tem? Isso é Deus, que através da sua misericórdia te alcança em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem cuidado com as suas ovelhas, você sabia? A ovelha, quando ela sai meio do caminho, aí o Senhor, aí o pastor, ele pega o cajado dele, não tem? Tem aquela volta do cajado assim, ó, né? Ele pega assim e traz ela para perto dele novamente. Para quê?
Por quê? Porque Ele ama aquela ovelha. E Ele quer trazer ela para perto. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Venha para perto do Senhor Jesus. Para não precisar fazer, sabe o quê? O pastor tem que quebrar a perninha dele. Você sabe também para que serve aquela volta ali? Que a ovelha, quando é rebelde, que o pastor vê que não tem jeito, sabe o que ele faz? Ele pega o cajado, dá na perna dela e quebra. Você sabia? Quebra a perna dele. Aí sabe o que ele pega? Ele vai lá, aí pega ela, a ovelhinha no colo, coloca no ombro, conduz ela. Ele vai lá, ele pega ela e trata, ele faz o curativinho. Ele não deixa ela passar fome, não. Sabe o que ele faz? Ele pega, bota nas costas de novo, coloca lá no lugarzinho para ela se tratar, para ela comer. Daí ele volta e ele vai todo dia fazendo isso, levando ela nas costas, vai e volta. Para quê? Para que ela venha aprender que ela tem que andar perto do pastor, ela tem que sentir o cheiro do pastor, para que o predador não venha tirar ela do foco. Assim somos nós, irmão. Às vezes nós somos rebeldinhos, né? Não é? Eu não vou mais na igreja, porque também a gente não vê nada, né? Não vê porque tu é cego. Não tem ninguém aqui não, né? Não vê? Cadê os teus olhos da fé? Para ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Abre os olhos, porque Deus tem feito tanto e tanto e tanto e tanto, e a gente não dá ênfase, né? Você já viu disso? Vamos caminhar no Senhor. Deixa esse pastor aqui, ó. Deixa esse pastor da Bíblia te encher da graça dele, te encher da sua misericórdia, te encher de dons. Deixa esse pastor te conduzir para você ver como é que vai ficar diferente. Confia no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Entrega tudo nas mãos dele, que mais ele fará. Ele vai fazer mais ainda. Se você sabe por que ele faz? Porque ele te ama. Você é uma ovelha especial do Senhor. Então, querido, dá a volta por cima. Corre para os braços do Senhor. Não vem no culto só uma vez por ano. Por semana, né? Também. Nós temos as nossas atividades. Quanto mais você chegar perto de Deus, mais Deus chega perto de você. Você sabia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa esse pastor te conduzir. Deixa esse pastor te sustentar. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te livrar de tantas e quantas as situações, se você quiser. Amém, queridos? Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.